Olá! Terça-feira, 7 de novembro de 2023, eu vou fazer um vídeo hoje abrindo com uma das maiores canalices que essa elite política brasileira já fez, que foi o Enem deste ano. O Enem deste ano é uma demonstração como esse governo que se diz democrata, na verdade, é um governo tirânico que está tentando persuadir a juventude através das suas mentiras ideológicas contra o agronegócio no Brasil. Além desse assunto, vou tratar da questão da privatização, que, olha, nesse ponto aí, eu estou muito arrependido de ter defendido a privatização. E vou falar também da súbita vertigem do Botafogo de Futebol e Regatas no Campeonato Brasileiro deste ano, que pode levar outros times ao título. No caso, na minha opinião, os que estão mais possibilitados de chegar lá são o Palmeiras, o Bragantino e o Grêmio de Porto Alegre. Bom, eu quero aqui agradecer de forma muito emotiva, de forma muito agradecida mesmo, de forma grata, a todos vocês que me acompanharam esse tempo todo, que me acompanham nesse vídeo diário e que acompanham as entrevistas que eu fiz com o Almir Pazianotto, que ainda está aí rodando pelo Brasil, uma beleza de entrevista, e o Dois Dedos de Prosa, que eu fiz com o Fernando Mitre, que nesta terça-feira que eu estou gravando aqui, daqui a pouco, na Associação Brasileira de Imprensa, no Rio, estará lançando o seu livro Debate na Veia. Tanto que eu já pus um apelido no Mitre, baseado no apelido de Senhor Diretas do Ulisses, de Senhor Debates. Senhor Debates lança um livro sobre debate na Associação Brasileira de Imprensa, que fez a glória de Barbosa Lima Sobrinho e outros grandes jornalistas brasileiros. Bom, vamos começar, como diria o conselheiro Acácio, pelo começo. Né? E o começo é uma indignidade. Tenho acompanhado com muito desprazer, com muita raiva, com muita ira, a tentativa feita por um grupo de professores anônimos e que esse grupo teve acesso ao Ministério da Educação, controlado pelo PT, pelo Partido dos Trabalhadores, do senhor Lula e da dona Janja, dona Rosângela da Silva, introduzir estupidez, burrice e canalice ideológica contra duas das coisas que fazem mais bem ao Brasil, do ponto de vista econômico. Nos últimos tempos, o Brasil tem afundado numa economia de péssima resolução, de péssima realização, e, no entanto, quem salva o Brasil é o agronegócio, de um lado, e a indústria aeronáutica do outro. E são esses, justamente, que têm estatais que se destacaram no mundo pela competência, sendo combatidas numa questão do Exame Nacional do Ensino Médio, que substituiu o famoso vestibular no Brasil. Os camponeses estão sendo simplesmente endeusados, como se estivessem acima do bem e do mal, porque o Brasil desenvolveu uma tecnologia graças à Embrapa, empresa brasileira de pesquisa agropecuária. A Embrapa é um orgulho nacional, desenvolveu uma tecnologia que põe o Brasil na ponta da disputa tecnológica e comercial do negócio alimento, num mundo tão necessário de alimento como é o mundo de hoje. E, no entanto, esses heróis da ciência, não estou falando dos empresários, os empresários estão ganhando dinheiro porque sabem se organizar, porque usaram a tecnologia certa, porque recorrem à Embrapa e conseguem sucesso no negócio. Eu estou falando dos técnicos, dos cientistas, dos professores de verdade, não desse bando de professor anônimo, na verdade, terroristas do ensino, da ciência e do negócio. Quando eu falo em terrorista, eu logo me lembro do Hamas. O Brasil é um país tão atrasado que
que o governo brasileiro do PT faz questão de tentar tornar o Hamas um grupo terrorista infame que surpreende, mata civis indiscriminadamente, numa tentativa genocida de acabar com a raça judia, com os hebreus, com os judeus. E ainda tem lá o Celso Amorim, o Hamas não é um grupo terrorista porque a ONU não reconhece. A ONU não vale nada e o Celso Amorim sabe muito bem. Celso Amorim é burro, eu sei que ele é burro porque eu conheço. Eu estive muito com ele no governo Fernando Henrique Cardoso, quando ele chegou a ser ministro das Relações Exteriores. Sabe nada, é um idiota. E agora está ensinando outro idiota que é o presidente da República. Agora vem com essa de os brasileiros estão havendo retaliação contra o Brasil. Não sei se está havendo retaliação contra o Brasil, mas tem 34 brasileiros na Palestina que não conseguem sair para vir fazer propaganda eleitoral aqui do Lula. Por quê? Porque o Brasil segue esse tipo de idiotice, de imbecilidade, de burrice, de considerar o Hamas um grupo de luta pela autonomia do seu povo, quando na verdade é um grupo radical, extremista e terrorista. O nosso mal do século é o terrorismo. Isso foi apontado pelo Albert Camus nos anos 40 e 50 do século XX, e foi negligenciado pelo Sartre. O Sartre teve enterro glorioso, mas o Camus está sendo ressuscitado hoje como o cara que apostou no futuro certo. O futuro do mundo é combater o terrorismo e não ajudar os terroristas a cometer um genocídio que, como disse muito bem o professor H.O.C. Ock, que eu acompanho no YouTube, a sequência do Holocausto, o que os palestinos do Hamas estão fazendo no Oriente Médio e o resto do mundo inteiro, a China, a Rússia e o Brasil, entre eles, está seguindo essa teoria absurda de que o terrorismo é o futuro do governo mundial. Não é, não pode ser, não deve ser, e não é possível você ser favorável a extinguir um Estado como é o Estado de Israel, um Estado bem-sucedido economicamente, militarmente, e ficar boicotando o Estado de Israel para auxiliar esses terroristas. Meus amigos queridos, nós estamos vivendo também uma espécie de terrorismo particular em São Paulo. Vocês testemunham que eu sempre defendi a privatização, sempre combatia a ineficiência do Estado como empresa. No entanto, a questão elétrica de São Paulo é uma prova de que talvez a exceção da telefonia, a privatização no Brasil, com o esquema político do Brasil, como o poder político é dividido no Brasil, como é exercido por uma casta política predatória e voraz, não permite que a privatização funcione como poderia funcionar. E eu não sei se funcionaria porque nunca deu certo, não. Só talvez a Telefônica. Agora, a eletricidade, pelo amor de Deus, uma empresa privada, que eu não sei se chama Enel ou Enel, ganhou já escorraçada de outros estados do Brasil, a distribuição da eletricidade no município de São Paulo, que não é feita, não é concedida pelo município, mas pelo governo federal. Essa empresa demitiu inúmeros funcionários e agora aparece o presidente. Hoje eu li o presidente dessa empresa dizer: foi uma ventania desastrosa, assombrosa. Não foi não. É uma ventania forte, mas derrubou árvores que deveriam ter sido podadas e a prefeitura não podou. E cortou fiação de transporte de energia pendurada em poste, que é uma coisa atrasada, retrógrada e submetida à possibilidade da intervenção do vento e da chuva. Lugar de fio é no subterrâneo. Agora, apareceu uma notícia que o prefeito ia cobrar uma taxa, quer dizer, privatizou, e o prefeito ainda ia cobrar uma taxa para você pagar. Porque a lógica da privatização hoje, para mim, a lógica da privatização é a seguinte: os políticos
entregam os serviços públicos às empresas privadas para elas ganharem o quanto querem e não a vigiam. As agências que o Fernando Henrique inventou para acompanhar a estatização não funcionam, não defendem o cidadão como deveriam, defendem sim as empresas predatórias. Isso também acontece na telefonia, viu? A Anatel não é nenhuma flor que se cheire. E a empresa elétrica, então, pelo amor de Deus, né? Basta ver o que está acontecendo. Hoje é terça-feira, um vendaval de sexta-feira, e ainda tem centenas de milhares de lares sem luz em São Paulo, porque a Enel e a prefeitura não têm competência para podar as árvores e para entregar a eletricidade que foi prometido entregar. Bom, além disso, eu quero discutir um pouco de futebol com você, né? Ontem, ou seja, segunda-feira, às 9 horas da noite, desculpe, às 7h30 da noite, eu vi um jogo Botafogo e Vasco, em que o Botafogo perdeu e o Botafogo se manteve recuperando um jogo que ele tinha a menos, agora ainda tem mais um, a uma distância, sem distância do Palmeiras, que está dividindo a liderança com ele no número de pontos ganhos. Ainda tem 3 pontos a disputar a mais do que o Palmeiras. Mas ninguém mais no Brasil, inclusive eu, que sempre acreditei que o Botafogo seria campeão, quando fez o primeiro turno brilhante que fez, acredita mais na possibilidade do Botafogo sair desse buraco. Porque o Botafogo é o time da choradeira, vocês esqueceram isso. Botafogo é o time da choradeira, tudo joga na culpa do juiz. Eu sei que os juízes influem mal, eu sei que os juízes são péssimos. Eu mesmo falei aqui desse Vilmar Rodan, que roubou o Fluminense descaradamente no jogo final da Copa Libertadores da América contra o Boca Juniors. E daí? Os argentinos não ganharam. Olha, teve um pênalti que ele não deu, uma cabeçada que um argentino deu no jogador do Fluminense que ele não deu, e outras coisas desse tipo que o VAR também não indicou que ele devia dar. E o Fluminense ganhou. Ganhou porque jogou mais. E o caso do Botafogo também é. O Botafogo, sei que teve uma falta de sorte, que o Oriente distante levou o seu bom técnico, que levou o Botafogo ao primeiro lugar com 13 pontos de vantagem sobre o segundo colocado, hoje o Palmeiras, e chegou agora a esse, digamos, 3 pontos. Perdeu ao longo desse segundo turno, perdeu 10 pontos da vantagem que tinha. E olha, o jogo do Botafogo ontem foi lamentável. E eu não vi nenhuma interferência do juiz, mas vi jogador do Botafogo lá chorando, como de costume, a respeito de si. E vi também no jogo anterior o tal do John Textor, que é um capitalista da bola, esculhambando os juízes, o Brasil e tudo, que era tudo ladrão. E não tem nada a ver com isso. Todos os times são prejudicados, todos os times são beneficiados, e o Flamengo foi prejudicado em jogos aí que ganhou, outros times que perderam para o Flamengo foram prejudicados pelo juiz, o Vasco a mesma coisa, todos os times foram prejudicados por maus juízes. O tal do Daronco, que apitou o jogo Flamengo e Fortaleza, lá em Fortaleza, é um caso de polícia, tem que se sair algemado do campo. No entanto, o Flamengo ganhou de 2-0. É o caso de ontem do Botafogo, com o Vasco é a mesma coisa. O Botafogo ainda pode ser campeão, ainda é o líder, ainda tem 3 pontos de vantagem a jogar, hein? A jogar. Vai ter que ganhar do Bragantino para poder empatar com o número de pontos do Palmeiras, como está empatado. Mas se de repente empatar com o Bragantino e ganhar, pode ficar na frente do Palmeiras e pode ser campeão. Mas eu duvido, porque esse Textor entende de futebol tanto quanto a direção do Flamengo. E esse Textor caiu na lorota dos jogadores que indicaram um técnico entre eles. Isso no futebol não funciona. E o meu amigo Zé Trajano, que disse agora que o Diniz é o melhor técnico que o Fluminense já teve. Sabe que ele nunca ouviu falar em Tele Santana? Eu vi Tele Santana ganhar o seu primeiro título no Fluminense em 1969. Viu, Zé Trajano? Você devia estar em São Paulo, torcendo pelo América. Eu vi o Fluminense ganhar do meu Flamengo, ser campeão carioca, não sendo o melhor time, hein? O melhor time do Rio na época era o Botafogo. Coisa que está para acontecer de novo agora, né? Bom, mas o que é certo é que eu convido você para assistir o Neumann Entrevista ao Mipazianotto Pinto, falando que o Lula, desde os tempos de sindicato, ele está interessado apenas em se glorificar,
e não em reconhecer, e isso não é bom conselheiro. E o Almir tem um grande exemplo a dar, que foi a morte recente, aos 100 anos de idade, do ex-prefeito de São Bernardo, Tito Costa. Está lá na entrevista, você devia ver. E já que nesta terça-feira o Mitre está lançando agora no Rio o seu livro Debate na Veia, você também deve assistir o Dois Dedos de Prosa com o Senhor Debates, Fernando Mitre, diretor de jornalismo da rádio e da TV Bandeira, do grupo Bandeirantes de televisão e rádio. Bom, eu vou ficando por aqui, direto ao assunto. Em pé!